E aí, pessoal? No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça nas top 10 pandemias que mais fizeram a conta da morte aumentar no mundo. Vamos desvendar como essas doenças se espalharam, o estrago que fizeram e o que podemos aprender com elas, para não repetir os erros do passado, né? Então já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nadinha e bora lá descobrir quais foram as pandemias mais cabulosas de todos os tempos. Começamos nossa jornada com a gripe russa, que botou terror no mundo todo entre 1889 e 1890. Foi uma das primeiras pandemias a se espalhar de forma tão rápida e abrangente, mostrando ao mundo o quão vulneráveis somos a doenças infecciosas. Começou lá na Ásia Central, mas só ganhou fama quando chegou na Rússia, tipo um turista pegando o ônibus errado. A partir daí, a doença se espalhou como fogo em palha seca, atingindo várias cidades e vilarejos. Em questão de meses, a gripe se espalhou pela Europa e América, levando embora cerca de 1 milhão de pessoas. As cidades ficaram lotadas de doentes, e os hospitais não conseguiam dar conta de tantos pacientes. Foi um verdadeiro caos. A gripe russa é aquele puxão de orelha de que pandemia não respeita a CEP e não está nem aí para fronteiras. Ela viajou de trem, navio e até a pé, mostrando que as doenças não conhecem limites geográficos. Por isso, pessoal, saúde pública e pesquisa médica são mais importantes que nunca. A gripe russa nos ensinou que precisamos estar sempre preparados para o inesperado. Investir em ciência e saúde é crucial para evitar que tragédias como essa se repitam no futuro. A história nos mostra que a prevenção é a melhor arma contra pandemias. Chegando em nono lugar, temos a terceira pandemia de peste, que deu as caras lá na China, em 1855. Essa peste, gente, era braba. Levou mais de 12 milhões de pessoas, principalmente na Ásia e Índia. A lição que fica é, galera, vamos combinar de ter mais cuidado com a higiene, lavar as mãos, manter a casa limpa, coisas simples que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. E de repente, surge a gripe de Hong Kong, que em 1968 pegou o mundo de surpresa, se espalhando mais rápido que fofoca em cidade pequena. Com a aviação, o vírus virou praticamente um passageiro frequente, causando entre 1 a 4 milhões de mortes. A gripe de Hong Kong é aquele lembrete para não bobear. Precisamos estar preparados para agir rápido e juntos para conter a propagação de doenças. É tipo um jogo de futebol, pessoal, trabalho em equipe. A sétima pandemia de cólera, a crise silenciosa. Começando em 1961, a cólera age como um fantasma, principalmente em países em desenvolvimento. Já causou a morte de mais de 1 milhão de pessoas e continua sendo um problema sério de saúde pública. A sétima pandemia de cólera é a cara da desigualdade social e da falta de acesso a coisas básicas como água potável e saneamento básico. Investir em infraestrutura e garantir o básico para todos é essencial para evitar que doenças como a cólera continuem fazendo vítimas. A gripe asiática, o mundo em alerta. Direto da China, em 1957, a gripe asiática causou entre 1 a 2 milhões de mortes em poucos meses. O vírus H2N2 mostrou que os micro-organismos estão em constante evolução, e a ciência precisa correr atrás. A gripe asiática reforçou a importância da cooperação internacional e da troca rápida de informações. Ciência e vigilância constante. Essas são as nossas melhores armas contra as pandemias. A peste antonina, o Império Romano, em queda livre. Entre 165 e 180 d.C., a peste antonina causou um verdadeiro caos no Império Romano, levando cerca de 5 a 10 milhões de pessoas. Naquela época, ninguém entendia direito como as doenças funcionavam, e os tratamentos eram como simpatias. Nem sempre davam certo. A história está aí para nos ensinar. A prevenção e a ciência são o nosso escudo para garantir a sobrevivência da humanidade. E agora, meus amigos, chegamos a um dos capítulos mais tristes da história moderna, a gripe espanhola.
Este evento devastador marcou profundamente a humanidade e deixou cicatrizes que ainda são lembradas até hoje. Em 1918, a gripe espanhola, causada pelo vírus H1N1, levou embora entre 50 a 100 milhões de pessoas em apenas 2 anos. Foi uma das pandemias mais mortais da história, superando até mesmo a peste negra em termos de número de vítimas. Diferente de outras pandemias, essa gripe não escolhia idade, jovens e saudáveis também eram vítimas. Muitos jovens adultos, que normalmente teriam um sistema imunológico forte, sucumbiram à doença, deixando famílias devastadas e comunidades inteiras em luto. Cidades inteiras ficaram vazias, hospitais viraram um caos, e o medo se espalhou mais rápido que o próprio vírus. As ruas, que antes eram cheias de vida, tornaram-se desertas, e o silêncio era interrompido apenas pelo som das ambulâncias e dos sinos das igrejas. A gripe espanhola é um lembrete de que as pandemias podem surgir do nada e causar um estrago enorme. Ela nos mostra a fragilidade da vida humana e a importância de estarmos sempre preparados para o inesperado. Por isso, investir em pesquisa científica, colaboração entre países e um sistema de saúde preparado para emergências é mais que obrigação. É uma necessidade vital para garantir que possamos enfrentar futuras crises de saúde com mais eficácia e salvar o maior número possível de vidas. A praga de Justiniano. O início do fim de um império. Entre 541 e 542 d.C., a praga de Justiniano chegou para destruir o Império Bizantino, matando cerca de 30 a 50 milhões de pessoas. Essa pandemia enfraqueceu as defesas do Império e marcou o começo do seu fim. A praga de Justiniano mostra como as pandemias podem mudar o rumo da história. Saúde, política e sociedade estão interligadas, e as pandemias deixam isso bem claro. HIV/AIDS, uma luta contínua. Desde os anos 1980, o vírus HIV, causador da AIDS, já infectou milhões de pessoas, levando à morte de mais de 40 milhões. A epidemia de HIV/AIDS gerou preconceito, discriminação e muita desinformação. Apesar dos avanços da medicina, a luta contra o HIV/AIDS ainda não acabou. Precisamos continuar investindo em pesquisa, conscientização e apoio às pessoas que vivem com o vírus. A peste negra. O terror que assombrou o mundo. A história da humanidade é marcada por eventos que mudaram o curso das civilizações, e a peste negra é um dos mais devastadores. Entre 1347 e 1351, a peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, causou a morte de 75 a 200 milhões de pessoas. Esta pandemia não apenas dizimou a população, mas também alterou profundamente a estrutura social e econômica da época. A peste negra espalhou caos e terror por onde passou, mudando a forma como as pessoas viviam e se relacionavam. As cidades foram abandonadas, famílias foram destruídas, e a fé das pessoas foi testada como nunca antes. A Europa medieval nunca mais seria a mesma depois da devastação causada pela peste negra. A economia entrou em colapso, e a escassez de mão de obra levou a mudanças significativas nas relações de trabalho e na estrutura feudal. A peste negra nos mostra que as pandemias podem ter consequências inimagináveis para a humanidade. Ela nos lembra da fragilidade da vida e da importância de estarmos preparados para enfrentar crises de saúde. É preciso estarmos preparados para enfrentar novas ameaças à saúde global, investindo em pesquisa, vigilância epidemiológica e sistemas de saúde fortes e resilientes. Somente assim, poderemos mitigar os impactos de futuras pandemias e proteger a humanidade de catástrofes semelhantes. E aí, pessoal, sobreviveram a essa viagem no tempo pelas pandemias mais mortais da história? Deu até um frio na barriga, né? Qual dessas pandemias mais te chocou? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a galera. Até a próxima, pessoal!